Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulos 66 e 67. Capítulo 66, de 30 de agosto de 1891. Jesus lhe faz ver o estado lamentável do mundo. Esta manhã, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver a decadência da religião dos homens e um preparativo de guerra. Eu lhe disse: Ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável o mundo nestes tempos? Quanto à religião, parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que mais faz chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. E Jesus, tomando um aspecto afligidíssimo, disse-me: Minha filha, esta é a causa de que o homem viva como besta, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira na qual ele mesmo se submergiu, tanto que me oprime o coração ao vê-lo. Mas o sangue fará reviver esta santa religião, este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará ao resto das pessoas que vivem como selvagens e civilizá-las, lhes restituirá de novo sua nobreza. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas, para fazer que voltem de novo e existam com seu primeiro brilho e esplendor. Mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Passo em silêncio porque não recordo bem e não vejo tão claro. Se o Senhor quer que o diga, dar-me-ás mais claridade, e então tomarei de novo a pena sobre este argumento. Por isso, por agora, termino. Então, aqui, o que ela compreende, o que ela expressa, e quando ela fala que se lhe der mais claridade, ela vai tomar a pena, ou seja, ela vai voltar a escrever a respeito, mas por enquanto é o que ele falou. E é importantíssimo, assim como a Aline meditou no áudio dela, essa realidade que Jesus fala que é claríssima, a gente consegue perceber isso. Mas a gente consegue perceber isso até envolvendo por causa até mesmo dessa realidade da gente estar inserido na divina vontade, que a gente vai conseguindo perceber como realmente o ser humano está vivendo uma vida bestial. E aqui ele fala que essa realidade aqui, né, desse estado lamentável do mundo, que Jesus fez ela ver lá, ela ter essa visão, ele fala que é por causa da religião, olha que importante, é por causa da religião que o homem, ou melhor, por causa da falta da, de correspondência do que a religião de fato é que o homem virou, né, se tornou uma besta. Porque qual que é a função da religião? A função da religião é espiritualizar o homem. A religião, ela tem essa função de religar o homem a Deus. A religião é isso, religar o homem a Deus, ao espiritual. Religa a pessoa, né? Então, assim, os demais seres criados não têm alma espiritual, então não tem religião. O ser humano, por ter alma espiritual, existe essa realidade todos os seres humanos têm.
em si essa necessidade de religar, de se religar ao espiritual. Como a gente vê a igreja, ela recebeu a igreja na Terra, recebeu essa incumbência, recebeu essa não é o dom a palavra em si, mas recebeu essa função, essa tarefa, esse mandato de trabalhar as almas, trabalhar no espiritual das pessoas. Até mesmo na questão moral, que está, de certa forma, também ligada ao transcendente, a questão moral está ligada ao transcendente, também a religião, a igreja em si, ela trabalha também no campo da moral, porque ela está ligada nessa realidade transcendente. E só que, como as coisas, principalmente nos nossos tempos, isso lá, o senhor já mostrava para a Luísa, isso lá já atrás já existia, né? Ali já algumas décadas atrás já existia, mas hoje, no nosso tempo, já está de uma forma escalada tão feia, escalou de uma forma tão feia essa realidade da desvinculação do religioso no ser humano, foi se perdendo isso, está se perdendo, e aquelas pessoas que recebem, que é quem está na igreja, o clero, as pessoas que estão à frente, que têm essa função de conduzir, de pastorear, de conduzir o povo nas questões espirituais, nas questões sobrenaturais, nas questões eternas, nas questões divinas, nas questões de realmente ali da alma mesmo, questões morais, de trabalhar a alma mesmo das pessoas, tem essa função, inverte as coisas, e a gente vê no tempo nosso, sobretudo nos nossos tempos mais descancarados, a gente não precisa nem voltar lá no passado ou ir lá para frente, a gente vê a nossa realidade hoje presente, dessa inversão de função de papéis. Então, o que hoje a igreja deveria estar se preocupando mais e mais e mais com a salvação das almas, como estão as almas, como que está sendo o relacionamento dessas almas com Deus, como que é essa compreensão, esse entendimento, esse relacionamento com o transcendente, com o eterno, com a eternidade, com o depois. As pessoas, elas são incentivadas, elas são inclusive até mesmo quase que obrigadas, porque quando a gente tem campanhas da fraternidade sendo impostas nas paróquias, nas dioceses, e elas chegam das dioceses para as paróquias, a gente precisa cumprir uma agenda, principalmente quem está na frente, ali quem tem função de liderança pastoral nas paróquias, nas dioceses, elas são obrigadas a cumprir, assim como a Maria de Lourdes falava lá, né, que ela foi na formação. Aqui na nossa paróquia, na nossa diocese, também teve semana passada uma formação. Eu não fui, o padre estava convocando o pessoal para ir. Era para ir mais de 50 pessoas, não sei quantas foi, mas deve ter ido uma meia dúzia. Mas assim, aqueles que estão à frente das pastorais e dos movimentos, eles meio que são obrigados a participar dessas coisas e, mesmo que estejam lá e não concordem, muitas vezes são calados, porque se tenta falar alguma coisa, eles ou não são ouvidos, assim como ela deu testemunho na live ontem, ou não são ouvidos ou são rechaçados, que é pior. Quando você tenta falar alguma coisa ali para poder trazer uma claridade, né, mostrar um pouco a inversão disso, muitas vezes ou simplesmente não é considerado, não é ouvido, ou pior, que é rechaçado. E é tido ali como intransigente, como alguém que é retrógrado, que vive fora da realidade, que vive no passado. Então isso é tão triste, chega a ser até revoltante dentro de nós ver essa realidade tão presente, tão visível, tão palpável dentro da nossa própria paróquia.
A gente não precisa ir lá longe, não. A gente não precisa ir lá na CNBB, a gente não precisa ir lá no Vaticano, não. A gente está vendo isso, tocando isso dentro da nossa própria paróquia, aqui dentro da nossa casa mesmo, da nossa paróquia, da nossa convivência paroquial. Essa realidade dessa desconsideração, desse tocar a realidade humana ali do material, de primar por essa realidade material do, do, do bem-estar, principalmente da criação no geral, e a alma do ser humano, ela é. Ah, então é cuidar do homem também, mas assim, a criação, porque o homem está envolvido na criação. Mas o homem recebeu de Deus esse sopro divino, recebeu uma alma imaterial, recebeu uma alma imortal, uma alma que precisa ser cultivada, precisa, essa alma ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser crescer, ela precisa realmente tomar vida mesmo, consciência ali de que é uma porção divina que existe dentro do ser humano ali. E trabalhar o espiritual do homem, porque se uma pessoa é espiritualizada, ela compreende as razões, compreende as coisas, ela vai tratar, por consequência natural, ela vai tratar bem a criação, ela vai cuidar da criação. Então, essa questão ali, cuidar da nossa casa comum, isso é uma balela do tamanho até um movimento dentro da gente de revolta às vezes, porque assim, cara, se você trabalha o espiritual das pessoas, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que tem consciência de eternidade, uma pessoa que tem consciência de salvação, ela vai tratar bem os demais, os outros, ela vai cuidar da criação, ela vai preservar os recursos naturais, ela vai ter esse cuidado. Agora você inverte as coisas e passa a obrigar as pessoas a cuidar do externo e em detrimento do interno, e o interno fica relegado, o homem vai virando uma besta quadrada como está, a partir das próprias lideranças, a partir das próprias cabeças, bestas quadradas, guiando e formando outras bestas quadradas. É o que a gente está vendo, por causa que se inverte a coisa, se prima pelo exterior, se prima pela criação em si, pelo que está fora, e não se considera o que está dentro, o que está interno, não se considera essa casa, porque é uma casa, a criação, a terra é a casa comum, mas Deus, ele habita, ele quer habitar, não é na casa comum, ele já está na casa comum operando tudo, mas Deus quer habitar na casa individual, na casa interior, na casa particular de cada alma. É nesse lugar que Deus quer estar. Então, se eu coloco todo o meu esforço para cuidar da casa comum, que é onde eu moro, e deixo de cuidar da casa onde Deus vai morar, onde Deus vai habitar, então eu expulso Deus da minha vida. E como é que eu vou querer que as coisas estejam bem, que as coisas estejam todas caminhando harmonicamente, se eu expulso o Criador, se eu expulso o gerador da vida de dentro de mim, da sua casa, da casa dele, eu expulso ele. Quando eu não considero, quando eu não trabalho, quando eu não cultivo uma vida interior, quando eu não levo isso em consideração, eu me torno uma besta e expulso o próprio Criador de dentro de mim, da casa dele. Então, que casa é essa? Então é isso, as pessoas hoje relegam o espiritual e fica no material, fica na coisa, fica na matéria e vai se tornando essa besta ambulante que a gente está vendo aí. E como que o Senhor vai fazer essa correção se não é através dos castigos, se não é através do sangue? Nossa Senhora, isso é cruel, se a gente pensar nessa realidade. Só que a gente fica, como o texto do seguinte vem me falar, da abnegação. Meu Deus do céu, quanto que a gente precisa obedecer isso aqui? Vamos lá, o que o Senhor fala lá no capítulo 67.
31 de agosto de 1899. O confessor dá a obediência de rejeitar Jesus e não falar com ele. Tendo dado ao confessor a obediência de que, quando viesse Jesus, não deveria dizer, não posso falar, afasta-te. Eu tomei como uma brincadeira, não como obediência formal. Por isso, enquanto veio Jesus, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe: Meu bom Jesus, olhe um pouco o que quer fazer o Pai, ou seja, né, o confessor, o padre. Ele disse-me, filha, aí Jesus responde para ela. Ela vai lá brincar, fala: Jesus, olha só o que o padre falou. Ele falou que não é para falar com o senhor. E aí Jesus fala para ela: abnegação, filha. E ela fala: Mas senhor, é coisa séria, trata-se de não te querer. Como é que eu posso fazer isso? E ele pela segunda vez disse: abnegação. E eu: Mas senhor, que queres dizer? Crês tu que possa estar sem ti? E ele pela terceira vez disse: Minha filha, abnegação. E desapareceu. Quem pode dizer como fiquei ao ver que Jesus queria que me dispusesse a obediência? Então aqui a gente também não sabe exatamente o porquê, o para quê que o padre deu essa obediência para ela não, para ela rechaçar Jesus ali, para ela não conversar com ele, para ela não atendê-lo. E ela tinha que obedecer, porque ela estava sob a direção do padre. Ela tinha que obedecer. Isso aí a gente já compreendeu desde o volume 1, que o Senhor foi ensinando isso para ela. Essa relação da obediência à igreja, a obedecer o confessor, ela está obedecendo à igreja, e a obedecendo à igreja está obedecendo a Deus. E ele vai falar para ela dessa realidade da abnegação. Abnegação, abnegação. Que essa abnegação é o quê? Esse renunciar de si mesmo. A vontade dela era estar com Jesus, de falar com Jesus, de aprender, de conhecer, de corresponder. Mas ela estava num momento que ela precisava renunciar a isso. Essa abnegação é renunciar a essa vontade dela, a essa vontade de si. E aí a gente, tocando o texto anterior, tentando compreender também essa realidade do texto anterior, a gente fica ali meio que numa encruzilhada. Como que a gente, percebendo essa realidade do homem, por causa de não considerar, de não ser mais trabalhado pela grande maioria, não por todos, a gente sabe que tem muitas pessoas na igreja, no clero, que são pessoas que são preocupadas com a salvação das almas, a gente sabe que tem isso, mas infelizmente pode até ser a maioria, mas como a minoria é sempre aquela que é mais barulhenta, aquela que faz mais barulho, é a que parece mais forte, é a que está dominando no momento. E então aí a gente se dá conta, mas existe essa realidade. E como que a gente trabalha então essa realidade da abnegação, de não poder falar, de calar-se diante dessas circunstâncias todas? Como, por exemplo, eu vou dar o exemplo, a Aline até citou na última escola, aconteceu comigo de falar com o padre, buscar fazer ali tentar buscar um entendimento a respeito de uma coisa que ele falou na celebração, de uma orientação que ele deu, que claramente estava errada, que é a respeito da abstinência de carne, não só durante a quaresma ali na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinza, mas a igreja, como doutrina, ela estabelece que são todas as sextas-feiras do ano. Inclusive no Brasil, a mesma coisa, só que a diferença é que no Brasil existe ali uma permissão de ser substituída essa penitência por uma outra, se trocar. Então, eu vou comer carne na sexta-feira, então eu substituo essa penitência, que é uma obrigação minha, disciplinar, doutrinária, que eu preciso obedecer, porque é um dos mandamentos da igreja, é uma das normas da igreja. Então eu tenho que estar, eu estou sob a obediência da igreja. Então eu posso substituir por uma outra. Conscientemente eu vou e substituo. Então hoje eu vou comer carne, mas eu vou dar uma esmola, ou eu vou visitar um doente, ou eu vou. Então são várias. Eu vou rezar, não tenho a prática de rezar mais o rosário, então eu vou rezar o rosário inteiro, eu vou oferecer pela salvação das almas. São várias condições, então eu troco ali, conscientemente. Beleza, tudo bem. Ele dá a orientação de que é somente
quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. O resto pode fazer à vontade, pode churrasquear à vontade. Não foi esse termo que ele usou, mas foi isso na resposta que ele me deu depois. Então, quando eu faço uma interpelação para ele esclarecer isso, para ver se mudou, houve mudança na doutrina? Não. Se não houve mudança, então é, retifica a palavra, né, a orientação, porque está orientando o rebanho, está orientando as pessoas, né, ali as ovelhas que estão sob o cuidado dele. Mas ele leva isso como ofensa e acaba até me ofendendo. Eu não levei como ofensa porque eu aceitei realmente como ali entregando para Jesus o que ele me respondeu. Mas de pensar assim que a gente ver essa realidade, essa inversão, e você precisar ficar quieto, você tem que ficar quieto, você tem que se calar, você tem que abnegar do seu direito de fala. Porque aí eles usam o argumento assim, porque nós seguimos o Vaticano II. Quem vive nas normas anteriores são retrógrados. Aí a gente fica naquela vontade, que vontade de falar assim, mas o Vaticano II não cancelou 2000 anos de igreja. O Vaticano II deu algumas modificações pastorais, deu algumas direções pastorais para a igreja, sim. Inclusive deu para o leigo um protagonismo que não existia antes. Então, se antes o leigo não podia falar, hoje o leigo pode falar. Mas o que o leigo recebeu de direito de falar, hoje ele é calado, ele é rechaçado. Ele recebeu do Vaticano II o direito de poder falar, de se expressar, mas é a parte que eles cortam, que eles negam para o leigo o poder de falar. Então faz ali aquele sino da sinodalidade de dar para as pessoas o poder de fala, mas eles cortam quando vai de encontro com aquilo que eles querem que seja comunicado. Então, se eu estou de acordo com a onda de falar de ecologia, que é o pano de fundo hoje, se eu vou nessa onda, então beleza, eu sou linda, sou maravilhosa, mas se eu contesto, se eu entendo ali a, a inversão dos valores de colocar a criatura em lugar do Criador, de colocar, dar primazia, dar preferência, dar o lugar de destaque para as coisas criadas em detrimento daquele que criou todas as coisas. Então eu sou retrógrada, eu vivo no passado, eu preciso mudar a minha mentalidade, eu preciso evoluir, porque então assim, eu que sou a besta. Eu que me tornei a besta, que o Senhor fala no texto passado. Hoje é isso. É as pessoas que estão nessa visão materialista, infelizmente, dentro da igreja, essa visão é, é, distorcida desse concílio, que é uma visão distorcida, sim, e nega tudo que se ouve de tradição. E aí eu pensava essa semana, nossa, a igreja é fundamentada em 3 pilares. É o magistério, o sagrado magistério, as sagradas escrituras e a sagrada tradição. São 3 pilares que a igreja tem. Quando eu nego tudo que eu assumo, eu sou do Vaticano II para cá, eu nego esses quase 2000 anos de igreja até o Vaticano II. Eu nego essa tradição que trouxe a igreja até aquele momento. Então eu tiro um pilar da igreja, eu tiro uma perna da igreja. E como é que a igreja vai se sustentar? Como que a igreja vai se sustentar só com 2 pernas? Só com o magistério, só com a escritura? E até mesmo vai negando as escrituras. Então, daqui a pouco é só o magistério. Então, é só os cabeças ali pensando é que vão realmente... Então, como que vai se sustentar? Não se sustenta. Vê essas bestas mesmo que estão por aí. Esses homens que estão ali de cabeça para baixo, essas bestas sem cabeça que estão aí vagando pelo mundo. Então a gente não tem essa visão espiritual de ver de verdade, como o Senhor fala no texto, lá na meditação do texto de ontem, a respeito dessa realidade lá do homem, não se aproveitar, né? Não ver ali em todos os bens, nem em todas as realidades existentes, de ver ali a operação da divina vontade, né? Todos os atos, ver ali a operação da divina vontade em tudo isso,
O homem não consegue ver, só vê o externo, só vê a casca, só vê o material. E aí todo o transcendente, todo o imaterial, toda a alma toda ali fica relegada, ela fica. E aí o que que acontece com essas bestas por aí? Começam-se a tirar as suas vidas, né? Como ela fez de uma pessoa aqui pertinho de casa, que ontem tirou sua vida, não sei os motivos e tal, mas assim, chega a esse ponto, por causa dessa realidade de desconsiderar a sobrenaturalidade da nossa existência, que nós não somos apenas essa matéria, que não existe só o visível que nós estamos vendo, existe o transcendente, existe uma eternidade para ser considerada, existe uma alma imaterial, existe uma alma espiritual em nós, existe uma vida divina em nós, ali, latente dentro de nós, e quer existir, quer ser, quer viver dentro de nós. E ao fecharmos essa porta de trabalhar o transcendente, de trabalhar o espiritual, de espiritualizar as pessoas, de levar às pessoas essa educação, esse conhecimento do que é realmente divino, do que é espiritual, elas vão se tornando bestas por aí. E, nossa, isso é muito triste. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, vai dando um movimento dentro da gente. Mas aí a gente tem que lembrar das que o senhor falou para Luiz e ele fala para a gente também. Abnegação, abnegação, abnegação. Por que abnegação? Porque é a divina vontade que está operando tudo. Então, se a gente toma essa consciência, é a divina vontade que está operando tudo, a gente fala assim, Senhor, fiat, faça-se, faça-se, faça-se. E aí eu me calo e oferto para o Senhor toda essa realidade que eu vou vendo. Então essa humilhação, né, de ter essa conversa com o Padre, né, de ser humilhado, de ser calado, de ser rechaçado, eu entrego para o Senhor e falo, sim, Senhor, eu aceito, eu abnego de estar certa, eu abnego de conhecer a verdade e aceito o que está acontecendo. E eu digo, fiat, faça-se. Divina vontade reina, divina vontade exerça o seu poder sobre a minha alma e exerça o seu poder sobre a terra, mesmo que seja à custa de sangue. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se. Amém, fiat.